Alô galera, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, nesse vídeo nós vamos desenvolver um sistema de login para você que quer aprender ou para você que já sabe, já é um nível intermediário. É muito bom esse vídeo, porque a gente vai desenvolver um projeto com um sistema de login mais nível intermediário, beleza? Não quer dizer você que está iniciando aí não queira tentar, mas é um nível bem intermediário. Então eu vou fazendo de uma forma bem um pouco mais rápida, mas eu vou explicar bem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver um cadastro onde você vai cadastrar o usuário e vai fazer o login na página, no sistema web. Vai ser completinho. Qual vai ser a diferença aqui? É que esse sistema ele é mais fácil, mais simples, e eu vou usar apenas 3 arquivos. Nós vamos criar apenas 3 arquivos em PHP e o sistema de login ele vai estar completinho, completo para você, beleza? Então quero te convidar a desenvolver esse sistema de login, tranquilo? Aí para você aprender, ou se você quiser implementar no teu sistema já, nós vamos desenvolver. A senha vai ser simples mesmo, uma senha simples, beleza? Depois eu já tenho aqui no canal vídeo ensinando a fazer senhas fortes, né? Código com senhas fortes. Mas nesse vai ser senha simples mesmo. Então vamos lá, vamos desenvolver esse nosso sistema de login com apenas 3 arquivos, bem fácil e bem simples. O que você vai precisar para desenvolver esse sistema aí na sua máquina, né? Você vai precisar o seguinte: você vai precisar de um editor de código na sua máquina. Estou usando o Visual Studio. Como vai ser em PHP, você vai precisar de um servidor Apache. Estou usando o Zemp, né? Ele está startado aqui, ó, Start com Zemp. E você vai precisar, galera, de um banco de dados. Estou usando o Workbench MySQL. Você pode usar o PHP e não vai ter problema, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse sistema de login da gente, primeira coisa, criar o banco de dados, certo? Então, nós vamos criar o banco de dados para armazenar o usuário e a senha. Então, aqui no Workbench, tá? Nós vamos criar o banco de dados e criar a tabela usuário, entendeu? Se você tiver no PHP é a mesma coisa. Você vai na opção aqui, ó, no caso aqui do Workbench, né, criar new esquema. Nós vamos criar um banco de dados chamado cadastro, beleza? E vamos clicar aqui no apply, né? Ele está dizendo aqui, né, create esquema cadastro, ou seja, vai criar um banco de dados chamado cadastro. Dou um refresh aqui. E aí nós temos o banco de dados cadastro. Vou dar um clique duplo, que é para selecionar ele, beleza? Tranquilo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no cadastro, tá? Clica com o botão direito em cima e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, tabela, tá? Perdão, pessoal. Aqui, tabela. Clica com o botão direito em cima e vai em Create Table. Aqui na tabela a gente vai criar uma tabela chamada usuário, beleza? Essa tabela usuário, ela vai receber os campos. A gente vai colocar um campo para ela chamado ID, tranquilo? Um campo chamado usuário e outro campo chamado senha, tranquilo? Campo ID, usuário, senha. Porque a gente vai fazer o cadastro, né, do usuário e da senha para a pessoa poder logar no sistema. Então essas informações têm que estar cadastradas. Essas informações têm que estar aí gravadas no teu banco de dados. Senão, como é que vai conseguir buscar as informações, né? Então vamos lá. O usuário, galera, ele tem que ser autoincremente, tá? Não esqueça. O ID tem que ser autoincremente. Então marca essa opção. E também é not null e a gente precisa primeiro key. Já está. Tranquilo? Então somente isso aí. O usuário, coloca aí um varchar de 100 para ele, para o usuário. E para a senha, como essa senha ela vai ser criptografada, ela vai ser guardada criptografada para ninguém ter acesso, ela vai ser 200, tá? Você pode colocar aí um 200 para ela. Deixa eu só apagar esse último aqui. Isso. Vamos dar um apply. Então, isso aí, ó. Vamos criar um ID, ó. Isso aqui é o código, tá? Código em MySQL para criar a tabela, se você quisesse digitar aí. Então, cria um ID, um usuário e uma senha. Vamos clicar no aplicar, finish. Cliquei 2 vezes, né? Clica com o botão direito aqui. Clica na setinha do table, você vai ver a tabela.
clica nesse, parece um calendáriozinho, e aí aparece aqui a tabela, beleza? Então a tabela aqui está criada, tranquilo. Do cadastro. Galera, só um minutinho aqui, tá? Beleza, galera. Não, eu só queria aumentar isso aqui, ó, porque tava muito pequeno, né? Aqui no nosso Edit, a gente vai na Preference e aqui nas Font Color, ó, essas telas aqui do código e da tela de saída aqui do Result Grids, ó, tá vendo, ó? Eu aumentei para 20, tava 10, tava muito pequenininho. E o editor aqui também, ó, essa parte aqui que tem o código Select From, o editor, aquele editor também aumentei para 20, beleza? Era só isso aqui que estava muito pequeno, eu queria aumentar. Beleza. Então, veja que nosso banco de dados está criado, nossa tabela está criada. Tranquilo? Vamos agora, deixa isso aqui quieto por enquanto, depois a gente volta aí. Dentro do localhost do seu servidor Apache, você tem que criar o teu projeto lá dentro. Então, vai aqui no C2.XAMPP. No caso do XAMPP, né, o localhost é o htdocs. Aqui dentro você cria todos os teus projetos. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada login, né? Sistema de login com 3 arquivos. Vou botar assim, para a gente saber. A gente vai criar apenas 3 arquivos, beleza? Com 3 arquivos. Então nosso projeto ele vai ser salvo aqui dentro, tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai criar o primeiro arquivo, tá? Deixa eu só pegar aqui meus materiais para a gente criar o nosso primeiro arquivo. O primeiro arquivo que nós vamos criar é a nossa tela principal, né? Nossa tela login. Então vou aqui no file, new test file, vou passar a linguagem, PHP, a exclamação, vou dar um enter. A linguagem aqui do HTML vai ser PTBR, para não ficar pedindo toda hora para traduzir, né? Então tiro o inglês. Aqui no title da página vamos colocar login. Vou fazer um pouco rápido, galera, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Aqui na tela a gente vai colocar login e agora a gente vai criar aquela página, aquela tela principal, né? Que é a tela de login. Tranquilo? Então, aqui no body eu já coloco um H2 aqui, um título, né? Um título. Vou escrever login, beleza? Vou escrever login. Agora, né? Aqui eu vou organizar a minha tela de login para ela ficar um pouquinho bonitinha, né? Não fazer ela tão feia, né? Vou colocar um table aqui, uma tabela. A gente vai fazer dentro aqui a sistema de cadastro, beleza? E aí dentro da table aqui eu vou abrir o form, só funciona, né? Essa questão de enviar dados de cadastro, tem que ser dentro do formulário, beleza? Então aqui dentro da tabela, abri meu form. A ação aqui, galera, pode deixar em branco. O que a gente vai fazer? A gente apenas vai colocar o método, né? Então o método aqui vai ser o método, a gente vai usar o método post mesmo, beleza? Tranquilo. Depois disso, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um enter aqui, certo? Agora nós vamos começar a criar as partezinhas do sistema de login, né, do usuário e de senha. Então agora a gente vai fazer assim, eu vou abrir uma TR aqui. Primeiro a gente pode até fazer o seguinte, a gente vai abrir uma linha, certo? Abrir a primeira linha. Qual é essa primeira linha? Ela vai ser a questão do usuário, o nome usuário e o input para a pessoa digitar o usuário, entendeu? Então, dentro dessa primeira, eu abro a primeira TD, que vai ser um label, tá? Dentro da primeira coluna. Toda TD é coluna. Esse primeiro label, ele vai se chamar usuário, foda ele, tá? Usuário. E o que ele vai mostrar para a tela, para a pessoa? Ele vai mostrar aqui, ó, usuário. Tá bom? Usuário, 2 pontos. Beleza, então dentro dessa primeira TD, que é a primeira coluna, eu criei o usuário. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar a segunda TD, beleza? Na segunda TD a gente vai criar agora o input, beleza? Vamos colocar o input. Esse input vai ser, o type dele vai ser text mesmo, tranquilo? A gente vai criar um ID aqui para ele, que é para esse ID usuário, ele vai se comunicar com esse for aqui do usuário do label. Beleza? E a gente precisa do nome, dar um nome. Tem que ter o nome, se não der o nome não funciona.
E o nome dele, o name, né, no caso, vai ser usuário também. Beleza? Então aqui a gente conseguiu criar já a primeira coluna da primeira linha. Tranquilo? A segunda, galera, vai ser a mesma coisa, tudo isso aqui, mas só copia e cola, mas aqui vai ser senha, beleza? Aqui vai ser senha, aqui também vai ser senha, o pessoal vai digitar a senha, né? Aqui vai ser a senha e o type aqui vai ser pass, né? Password, tá? Porque vai ser senha. O ID também vai ser senha, tá? Vamos colocar. O ID vai ser senha e o name também vai ser senha. Tranquilo? E o name também vai ser senha. Então aqui a gente vai ter a questão onde a pessoa vai digitar a senha. Depois disso, o que, que a gente precisa implementar? A gente precisa implementar os botões, né? A gente vai ter dois botões. A gente vai ter um botão, só um botão, né, do entrar, tá? Vou fazer isso só com um botão. Então a gente vai criar um botão onde a pessoa vai clicar, vai entrar, beleza? Então aqui essa table aqui eu posso até colocar ela aqui para finalizar, beleza? E depois da table, que eu faço? Eu crio um input, um botão. Esse botão ele vai ser submit, né? Porque vai precisar enviar os dados. Esse botão também ele vai ter um values, um valor que vai ser entrar, vai mostrar na tela, certo? Entrar. Então pronto. Com isso a gente conclui aqui o form e também a gente passa uma linha aqui embaixo. Vamos salvar isso aqui. Nós vamos salvar dentro do htdocs, né? Login com 3 arquivos. Esse é o primeiro arquivo, né? Vamos salvar. O nome dele vai ser login, né? Login.php. Vou salvar. Vamos aqui para o nosso local, host aqui. Aqui eu vou estar aqui a pasta, ó, login com 3 arquivos. E aqui está login, ó. Então, essa é a nossa tela de login, beleza? A gente clica nela e entra quando o usuário digitar. Ficou errado aqui a palavra usuário, né? Então, a palavra usuário aqui na hora de mostrar ficou errado. Faltou o U, tá? Beleza, então essa parte, né, da tela de login está criada. Você vai clicar, né, para entrar no teu sistema de login. Então nós criamos essa tela login. Deixa eu atualizar, né? Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa criar um linkzinho embaixo. Então abaixo da linha aqui, ó, abaixo da linha, o que eu vou fazer aqui abaixo da linha? Aqui, ó. Vou criar um link. E esse link, ele vai nos referenciar a tela cadastra, que nós vamos criar já após esse, né? Cadastra.php, que é o próximo. E aqui nós vamos colocar o nome para ele de cadastra-se, né? Cadastra-se, ou seja, você vai entrar, cadastre-se, você vai entrar no sistema e aí o que acontece? Você vai entrar aqui no sistema e aí você não tem você não tem a senha, né, para entrar, usuário e senha para entrar no sistema. Então você coloca um cadastra-se, quando você clicar nele, você vai para a tela de cadastro, beleza? Então esse arquivo cadastra-se, nós não fizemos eles ainda, nós ainda vamos fazer, beleza? Então você cadastra, pam, vai. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, né, os dados. Só um minuto aqui, rapidolazinha aqui, rapidinho. Beleza, pessoal. Então a gente criou aqui, né, esse link para ir para cadastrar. Então a gente vai criar agora o arquivo cadastra-se, mais o segundo arquivo. E o test file, linguagem, PHP, né? A gente coloca aqui exclamação, coloca aqui o PTBR para não ficar precisando, né? Aqui nesse title da página a gente coloca cadastro, né? Aqui vai fazer o cadastro. Aqui no body da página a gente coloca um título H1 e aí eu vou colocar um nome bem grande, né? Cadastre-se. A página vai ser cadastre-se. Após dela a gente coloca um HR, passar uma linha. E agora aqui, depois disso, a gente abre uma table, porque essa tela cadastro tem que ser dentro de uma table para ficar bem organizadinho, beleza? E aí nós vamos fazer o que? Também, né, você tem que estar dentro de um form. Aqui, ó, nesse login,
a gente vai precisar, bem parecido com isso aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, tá? Se você quiser dar um copiar, colar, você também pode, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu vou abrir um form, tá? Aqui, ó, form. Só ajeitar isso aqui. Esse form, a gente vai fazer o action dele, não precisa. A gente só precisa colocar o método de envio. A gente está usando aqui tudo método post. Tranquilo? Método post. E aí, o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos... já abrimos, né, o form, tranquilo. Agora, nós vamos começar os dados, né? A parte que a pessoa digita, o usuário digita a senha e repete a senha. Então, daquele mesmo jeito, primeiro a gente precisa criar uma TR, que é uma linha inteira, tá? Vou fazer assim, ó. Dentro da TR, eu preciso criar a TD, tranquilo? Aí dentro da TD eu coloco um label, vou abrir o label. Esse primeiro label, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o usuário. E aqui eu vou colocar assim, ó, digite, né? Ou pode ser digite seu usuário, uma coisa assim, ou só usuário, tanto faz, tá bom? Depois disso, eu abro um novo TD novamente e agora a gente vai colocar a parte do input, ou seja, onde a pessoa vai digitar o usuário dela. Então, mesma coisa, aqui eu crio um ID chamado usuário, tá? Aqui eu coloco um name para ele, esse name dele também vai ser usuário, tá bom? E aí encerra essa primeira linha, tá? Fizemos a primeira linha. Agora a gente precisa pegar tudo isso aqui, copiar, colocar aqui embaixo e aqui vai ser o que? Vai ser a senha, tá? Então aqui eu apago esse usuário, coloco senha, aqui eu coloco digite, né? Por exemplo, digite sua senha, tá? Aqui o type vai ser password, né? Quando a gente trabalha com senha, para não ver. O ID também vai ser senha, apaga aqui, né? Vai ser senha. O name do usuário, né? Aqui vai ser name, vai ser senha também, o name do input. Beleza? Então nós precisamos de mais um aqui embaixo. Esse outro vai ser o confir senha, ou seja, confirma senha, né? Então aqui a gente coloca, né? Confirme sua senha, tá? A pessoa precisa confirmar, tem que ser digitada 2 vezes, né? Confirme sua senha, password, aqui no ID a mesma coisa, tá? Confirme senha. E no nome, né, no name, no caso, a mesma coisa, confirme senha. Beleza? Então essa parte aí das senhas e do usuário a gente já fez. Só faltou um pequeno detalhe. Nesses input aqui, todos eles, a gente vai colocar require, tá bom? Required, né? Assim, ó, required, tá? Dessa maneira, required. Por quê? Toda vez que a pessoa for clicar no enviar, esses campos, senha, confirma senha, usuário, não pode estar em branco. Então ele vai exigir, só vai para frente se ele estiver preenchido, beleza? Então pronto, então essa parte aí, né, da senha, confirma senha foi feita. Agora nós fizemos os dois, tá? Essa table aqui, você pode finalizar ela bem aqui, não precisamos mais da table. Só que o form não, o form você continua aí, tá? Agora aqui, antes de finalizar o form, eu vou criar dois inputs, tá? Um input, esse input aqui, ele vai ser um input que nós vamos usar ele para cadastrar. Quando eu clicar, Paul vai cadastrar os usuários. Então, esse input, o type dele, tá? O type dele vai ser submit aqui, tá bom? Submit. E o values dele, a gente vai colocar cadastrar, tá bom? Cadastrar. A gente pode fazer também, a gente vai fazer o seguinte para eles aqui. A gente vai fazer logo direto. Ah, galera, faltou um negócio aqui, ó. Eles, tá bem aqui. Ah, não, faltou não, tá certo. A gente vai fazer o seguinte, ele aqui, a gente pode abrir um style aqui para ele logo, tá bom? E esse style dele, a gente coloca assim, ó. A gente coloca logo um cursor, tá bom? 2 pontos. Vou fazer lá em cima coloca point, a gente não vai fazer os arquivos CSS, tá? Já coloca aqui direto que é pouca coisa.
E o color, né, a cor, a gente coloca 2 pontos green, beleza? Dessa maneira aqui. Aí ponto e vírgula aqui no final e a gente fecha aqui essa questão do style, tranquilo? Então o style, por exemplo, já está pronto. Depois disso, tu só copia esse input para o submit, que é o botão cadastrar. Esse input é o botão cadastrar, tá? Aqui no type, tá bom? Aqui na cor, né? Na color, aqui você coloca red, vermelho. O type você coloca reset, tá? A gente vai usar aqui só para limpar os dados do formulário, quando você não quiser digitar mais. E aqui no values dele que vai aparecer na tela, você usa limpar, beleza? Vamos salvar. Então esse arquivo aqui, nós vamos salvar ele com o nome cadastra.php, beleza? Cadastra.php, ele vai se chamar cadastra. Vou pedir para salvar, beleza? Dá um atualizar, a gente clica nele, ó, ele vai para o cadastral, tá vendo? Então ele fica bem legalzinho, bem bonitinho, tá? Você pode cadastrar o usuário, cadastra a sua senha e cadastra e confirma a senha. Você vai clicar no cadastrar, aí ele vai fazer o cadastro desses dados. Beleza? Tranquilo? Beleza, então, né? Estamos quase terminando já o nosso projeto. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas a gente vai fazer esse sistema de login todinho e eu vou tentar fazer bem rápido. Beleza? Tranquilo. Após isso, nós vamos fazer o seguinte, tá? Quando você clicar no cadastrar, ele tem que fazer o cadastro, certo? Então vamos fazer logo essa parte. Volta aqui no seu arquivo, né, que você acabou de criar, no cadastra.php, e a gente já vai trabalhar com essa questão de cadastrar, certo? Beleza, então, né? Antes, vamos fazer o seguinte, quando você acabou aqui o formulário, os input, bem aqui, vamos passar uma linha, um HR, e aqui a gente vai abrir um título. É um link do HTML, né? O azinho, um link. O que vai acontecer aqui? A gente vai voltar para essa página, login.php. Então você coloca aí login.php. E aqui você coloca login, tá? Que é para voltar para a tela de login. Deixa eu só ver se está certo. Ficou, né? Vamos salvar só para a gente ver se ficou certinho. Beleza? Então quando você clicar, ele volta para a tela do login. Você vai para a tela de cadastro, né? Cadastra-se, login. Então, tudo funcionando bonitinho. Tranquilo. Agora, nós vamos abrir, né, aqui embaixo, a tag do PHP. Vamos abrir a tag do PHP e vamos fechar, que é para já fazer esse cadastro. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma try catch, né? Essa estrutura aqui que ela trata erros. Ela é muito parecido com if, mas ela trata umas coisas mais, a estrutura dela é mais detalhada, mais específica, tá? Então, a estrutura do try catch é dessa maneira. Você abre ele aqui, né? Abre as chaves, fecha, coloca o catch, né? Aqui, dessa maneira, try catch. E aí, o que você vai fazer? Quando você colocar o catch aqui, você abre os parênteses e abre novamente as chaves, beleza? Então o try catch ele funciona dessa maneira, beleza? E aqui embaixo ele vai tratar as exceções, tá? Aqui dentro ele vai o seguinte, ó, ele vai PDO, né? A gente vai colocar assim, por exemplo, PDO exception, tá? Dessa maneira aqui, ó, que vai tratar as exceções. Esse X aqui ele é minúsculo, tá? PDO exception, e aí bem aqui você vai colocar uma variável. Essa variável é a variável que vai pegar e vai tratar os erros, tá bom? Aqui ele vai tratar da exceção, aqui ele vai tratar da parte verdadeira. Então bora começar. Primeira coisa, vamos criar um if, depois a gente pode até usar essa conexão, só copia para o outro arquivo que a gente vai precisar, tá? Porque aqui eu poderia ter criado um arquivo à parte chamado conexão, criado a conexão com o banco de dados, e aí só chamaria ela, mas aí ia ficar 4 arquivos, né, o nosso sistema. Beleza. Quando você vai fazer um cadastro, buscar dados no banco de dados, qualquer coisa, você precisa criar a conexão com esse banco de dados que nós fizemos aqui, ó, né? Então nós criamos esse banco de dados. Para a gente cadastrar aqui no banco de dados, eu preciso fazer a conexão, tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer agora,
tá? Nós vamos fazer um hífen e aí a gente já vai fazer tudo dentro, né? Essa conexão. Então, o que que acontece? Eu vou fazer... Eu não vou fazer o hífen agora, tá bom? Eu vou fazer dessa maneira aqui. Eu vou criar a conexão direto aqui. Aí depois a gente vai fazer o arquivo para fazer o cadastro. Aí primeiro eu só vou criar a conexão. Então, primeira coisa, vou criar a conexão. Então eu chamo a variável com, tá bom? Variável com igual recebe new, vou colocar assim, peraí. A gente vai colocar new PDO, né? Criando a conexão aqui em PDO. Abre parênteses, fecha com aspas duplas. Aí eu vou colocar MySQL, dois pontos, host, que é igual, esse igual é o nosso local host, tá bom? Opa, aqui ó. MySQL, dois pontos, host, igual, local ficou errado, né? Local host. Então o host igual ao local host, beleza? Depois eu preciso explicar o meu dbname, tá? Qual é o meu dbname? O meu dbname nós criamos, né, ainda agora. Ele se chama aqui, ó, esse aqui, ó, cadastro, tá? Então o nome do meu banco de dados, o nome do meu banco de dados é cadastro. Tranquilo? Beleza. Após criar o meu dbname, meu cadastro, coloco uma vírgula, abro aspas novamente. Estamos usando dupla, né? Vou colocar meu usuário, que é root, tá? Usuário root. Você trabalha aí com o seu local, né? No localhost, na sua máquina, no local. E aí a gente vai colocar o seguinte, a senha, né? A senha do meu banco de dados aqui é essa, de 1 até 6. Dois pontos, salva, né? Vou atualizar aqui. Não deu nenhum erro, então se não deu nenhum erro, ele fez a atualização bacana, conseguiu realizar lá ele conseguiu fazer a conexão com o banco de dados. No meu outro projeto, eu até coloquei aqui, né? Eu acho que eu coloquei assim, né? Coloquei um eco, tá bom? E aí eu coloquei conexão realizada. Conexão realizada com o banco de dados. Acho que eu fiz assim, ó. A gente pode também colocar esse sistema está conectado com o banco de dados, né? Uma coisa do tipo, né? Feito assim, ó. Conexão realizada com o banco de dados. Beleza? Pode também ficar dessa maneira. Mas aí, aqui no caso, você teria que... Aqui após o link, né? Seria bom você pular uma linha e ficaria embaixo aqui, ó. Conexão realizada com o banco de dados, tá? Então, você sabe que a conexão está realizada com o banco de dados. Você sabe que está conectado. Tranquilo? Mas se você não quiser, não precisa. Beleza, agora sim. Agora a gente vai fazer um hífen aqui dentro. Eu vou fazer um hífen para a gente fazer a questão do request método, né? Para saber se o método foi enviado, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Vou colocar um if, vou chamar a super global do server. Dentro dela eu vou chamar a request método, tá? Request underline method. Vou dizer que o método é o método post, então ele só vai executar as variáveis que vai vir à frente se o método foi enviado. Senão ele não vai fazer, beleza? Então esse hífen ele vai ficar próximo aqui do nosso cat aqui da parte da exceção. Então aqui dentro a gente vai fazer a parte do cadastro desse usuário dessa senha no banco de dados. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos tentar fazer bem rápido para a gente ganhar tempo, né? Então aqui, variável usuário, eu preciso criar uma variável usuário, né? Dois pontos, variável usuário. Essa variável usuário, ela vai, dois pontos não, tá, pessoal? Igual, ela vai receber, tá? Ela vai receber a super global do post. Aqui dentro a gente abre os colchetes, e aí o que a gente quer receber deles? A gente quer receber a parte do usuário, né? Então assim, quando o caboclo digitar bem aqui o usuário, ó, aqui ó, no input, né? Quando ele digitar o usuário, tá vendo o name, ó? O name usuário é que vai se comunicar com o post aqui, o usuário. Por isso que esses nomes aqui, eles têm que ser exatamente igual.
Senão não dá certo, dá erro na hora que você for tentar cadastrar. Com isso, eu consigo pegar o que o usuário digitou e vir para cá, ó, para minha variável usuário aqui dentro do PHP. Ou seja, aqui, ó, quando ele digitar o usuário aqui, pam, 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 eu consigo pegar os dados aqui dentro do PHP e vir para cá o usuário, tá? E aí a mesma coisa, né? A gente vai fazer a mesma coisa para a senha. Só copiei e colei, né? E aí eu crio uma variável, eu crio uma variável, declaro, né, uma variável chamada senha. Aqui dentro a mesma coisa, eu boto senha para ela, né? Verifica se está certinho com o input senha aqui, ó, o name senha, né? O caboclo digitou senha, né? Tem que estar certinho. Depois eu vou criar uma outra variável, só que agora não vai ser mais senha, vai ser confirma senha, né? Então confirma senha. E aqui dentro vai ser a mesma coisa, né? Tem que ser exatamente como está lá no formulário que a gente acabou de fazer do input. Então confirma senha. Vamos ver se está igual. Confirma senha está igual, ó, bem aqui, ó, igualzinho, né? Confirma senha. Pronto, com isso a gente já pegou os dados, nós já estamos aqui dentro do PHP com os dados que o usuário digitou. Agora eu vou criar um if, agora sim eu vou criar um if aqui dentro, tá? E aí dentro desse if aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, né, a variável senha, beleza? E aí eu vou dizer que ela é exatamente igual à variável, né, confirma senha. Eu só vou para frente, eu só vou adiante no meu código se essas variáveis forem iguais, as duas. O usuário ele tem que ter digitado a senha e confirma a senha exatamente igual, senão eu não vou para frente. Então abro aqui, né? Vou abrir aqui as chaves e agora, beleza. Ele digitou, as senhas são exatamente igual? São. Então vamos continuar. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai criptografar essa senha para a gente poder salvar ela no banco de dados. Então eu crio uma variável chamada hash senha, que vai ser a variável que vai ser a senha criptografada. Para ela eu passo essa função, né, do password, password hash, né? Essa bem aqui, ó, password hash, tá? Abro os parênteses e agora eu vou passar os parâmetros, que é a variável senha, que ele digitou, tá? E aí eu vou especificar para ela, né, que é um password default mesmo, tranquilo? E aí ponto e vírgula no final. Pronto. Dessa maneira eu consegui criptografar a senha, tranquilo? Beleza, senha está criptografada, o dado do usuário está aí, senha está tudo aí. Agora a gente vai para o próximo passo. A gente vai preparar, né, o código para poder fazer a inserção dos dados lá dentro do banco de dados. Aqui, ó, dentro do banco de dados. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma variável. Vou criar uma variável para ficar melhor, né? Vou criar uma variável bem aqui. Vou criar uma variável chamada SQL, tá bom? Essa variável SQL, ela vai receber, tá? Ela vai receber um código chamado insert_to, né? Insert into, dessa maneira, já ia errando. Insert into. Então ela vai inserir o que? Dentro da tabela usuário, tá? Dentro da tabela usuário, onde ela vai inserir nos campos usuário, tá bom? E no campo senha. Lembra que nós temos 3 campos lá? Nós temos os campos ID, usuário e senha. Por isso que nós temos que ter aqui no campo ID, nós temos que ter o AI, o auto-incremente. Porque se não tiver, nessa hora de inserir, ele dá erro. Porque a gente só está inserindo 2 dados, o usuário e a senha. O ID não está sendo inserido, aí daria erro, ele não conseguiria gravar. Por isso tem que ser auto-incremente. Beleza? Continuando aqui, então ele vai inserir, né, dentro da tabela usuário e senha. Fechamos os parênteses aqui. E aí eu preciso colocar os valores, né? Valor, o que ele vai inserir, né? Qual é o valor que ele vai inserir, os velhos? Aí nós vamos fazer aquela questão, né, da proteção. Aí a gente vai fazer aqui, marcar, então a gente coloca 2 pontos usuário. Depois a gente vai fazer essa conexão aqui com os dados, tá bom? Que essa aqui é para evitar aqueles ataques, né, de injeção SQL, né, ataque direto.
Aí a gente coloca a vírgula aqui, né? E aí coloca o outro. Qual é o outro? O outro é senha, tá? Dois pontos usuário, dois pontos senha e ponto e vírgula aqui no final. Beleza. Aí agora já tenho o meu código, agora vamos preparar ele para ele funcionar, né? Então vou criar uma variável chamada stmt, que é do instantemente. Essa variável ela vai ser igual à variável com, né, que nós criamos ela em cima, que vai receber a função prepare, né? Prepare, né? O prepare. A gente está preparando a função. Abre e fecha parênteses e dentro dela eu chamo a variável que nós acabamos de criar, a variável SQL. Pronto, com isso o nosso código está preparado, pronto para viajar, certo? Beleza, vamos usar aqui agora, né, fazer a gente tem que fazer as combinações, esse usuário ele tem que combinar com o que foi digitado aqui e a senha também. Então para isso eu chamo mais uma vez a variável stmt. Tá? Se der erro também nessa variável, se a gente digitar errado, ela vai dar problema. Ela vai acessar aqui os métodos aqui da bind param, tá bom? Essa função que a gente tem que usar. Abre parênteses, aí eu vou colocar agora, abro aspas simples, coloco dois pontos, e aí eu vou chamar, ó, vou dizer que o usuário, que a gente acabou de digitar aqui, ela vai se referir, né, coloco uma vírgula, a variável usuário, onde foi que ele digitou. Beleza? Dessa maneira, ó. Então, só olha se a função está certa. Bind param, com M no final, com I, então tá certo. Posso só copiar isso aqui novamente, né? Colar aqui. E aí aqui, em vez de ser usuário, vai ser a senha, né? Que a gente fez aqui. Só que aqui, em vez de ser a senha, galera, não vai ser assim, ó. Senha vai ser essa aqui, ó. O hash da senha. Tá bom? Então vai ser o hash da senha, porque a senha ela vai viajar criptografada, beleza? Tranquilo. Após isso, a gente precisa chamar a variável, né, stmt novamente, e ela a gente vai dar o que para ela? Um execute, tá bom? Então a gente vai chamar a função, dar um execute aqui, ponto e vírgula no final. Pronto, com isso ela consegue executar e já fazer o cadastro aqui dentro do banco de dados. Tranquilo? Após isso, a gente vai criar um eco aqui, né, uma mensagem, um eco. Esse eco a gente vai abrir e fechar aspas duplas. A gente vai abrir também um H3, vai ser um título HTML, vai ser maior. Vou colocar um style para ele, né, igual, assim, dessa maneira. E vou colocar uma color para ele, color, green. Beleza? E aí nesse ponto aqui a gente fecha, tranquilo? Aí eu vou dizer assim, ó, usuário e senha cadastrados. Pode ser cadastrado com sucesso, né? Coisa assim. Aqui no final, galera, é importante, né? Você tem que fechar o H3, senão ele não vai funcionar. E o ponto e vírgula no final. Beleza? Aí depois a gente aqui, né? A gente está usando esse hífen, abriu aqui, ó. Aí o que você faz aqui, ó? Você coloca aqui um else, né? E abre novamente. E aí você coloca, você pode até copiar essa mensagem aqui de cima, colocar ela aqui embaixo. E aí você vai mudar apenas aqui, ó, a cor, né? Você muda para red. E a informação, você vai colocar o seguinte, que as senhas não condizem, né? As senhas não são iguais. Beleza? Por que essa parte aqui, ó? Porque nós estamos dentro desse if aqui, ó. As senhas são iguais, ele executa o código e faz o cadastro. Se as senhas não forem iguais, ele vai dizer para você, ó, a senha não é igual. Beleza? Então tem tudo isso, ó. Por exemplo, vamos tentar cadastrar o usuário Maria. Vou digitar sempre ela 1, 2, 3. Todos nós que nós vamos digitar aqui, vamos usar 1, 2, 3. E em cadastrar, ó. Aí o que acontece, ó? Usuário e senha cadastrado, ó. Então ele já cadastrou a Maria, tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, José, botar a senha 1, 2, 3 e aqui aí embaixo 1, 2, 3, 4, vamos ver o que ele dá. Ó. Ele dá as senhas não são iguais, né? Então ele não cadastra. Vamos lá no nosso banco de dados, aqui
né? Vou pedir para executar o código. E aí tá aí, ó. A Maria já está cadastrada, tranquilo. A senha da Maria está criptografada. A pessoa que gerencia o banco de dados não tem como saber a senha dela. E isso aqui é irreversível, não tem como ele ver também, pegar isso aqui e ver essa senha. Beleza? Então perceba que essa parte aqui do cadastro, né, foi concluída, beleza? O que acontece também, galera? A gente precisa marcar aqui, ó, na tabela cadastro do usuário, você precisa marcar isso aqui, ó, unique também, tá bom? Na parte do usuário, tá? Última forma aqui. Na parte do usuário, você marca unique, tá? O que acontece aqui? Esse usuário não pode ter dois usuários com o mesmo nome, tranquilo? Então a gente marca que o usuário ele é único, tá? Fecha. E aí o que vai acontecer? Aqui na exceção, tá? Aqui na exceção, nós temos 3, deu 2, tá certo, menos 1. Aqui na exceção, a gente vai tratar isso, né? Então aqui, ó, eu vou criar um hífen, novamente, e aqui é que nem eu falei, trata dos erros, né? Então eu vou chamar aqui, por exemplo, eu vou chamar a variável, que a gente já declarou ela em cima, essa daqui, ó. Essa variável, ela vai fazer o seguinte, ela vai acessar o getCode, né? Opa, dessa maneira aqui. O getCode, a função getCode. E aí ele dá um código, né? Então se esse código for exatamente igual a 23000, é esse código aqui, que é o código da duplicidade de arquivo, quando dá erro ele traz esse código. Então ele vai dizer, né? Ele vai dizer, vamos colocar um ícone, vamos pegar essa mesma aqui, ó, só para adiantar, ó. Vamos pegar esse mesmo título H3, vamos botar aqui, tá? E aí vai ser red mesmo, tá? A cor. E aí a gente vai só mudar aqui a mensagem, tá? Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer esse usuário, por exemplo, assim, ó, esse usuário já existe, beleza? Esse usuário já existe. Pronto, só isso, tá bom? Então, se eu tentar cadastrar, bora ver se já está funcionando. Se der erro aí, eu dou uma olhada o que dá errado aí, e aí a gente verifica depois. Então, se eu tentar cadastrar, por exemplo, a Maria, novamente, né? 1, 2, 3, 4, a senha, 1, 2, 3, 4. Vamos cadastrar. Ó, esse usuário já existe. Então, ele já dá o erro, né? Já diz que o usuário existe e não deixa cadastrar, ó. Se eu vim aqui no meu banco de dados, não tem cadastro mais, só tem esse da Maria. Beleza? Então assim, já está quase finalizando o nosso projeto, né? A nossa tela de cadastro, ela já funciona. Eu já tenho o cadastro, já fiz, né? Já realizei o cadastro. Fiz o cadastro da Maria. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui, né? Quando a gente for entrar, ó, já tela de cadastro já vai, né? Então, vim aqui, cadastrei. Volto para o login. Agora eu preciso entrar. Quando a Maria digitar os dados delas, ela vai precisar entrar, não é isso? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vem aqui na parte do login, na tela login, tranquilo? Agora aqui embaixo a gente vai abrir o PHP. A gente vai abrir aqui a tag do PHP. Peraí. Eita, que negócio difícil. Tag do PHP, tá? Vamos abrir a tag do PHP. Beleza. Aqui, quando você abrir o PHP, como a gente vai trabalhar PHP, como a gente vai trabalhar com seção, a primeira coisa que você faz, dá um section, underline, start. Porque senão as seções que você for trabalhar não vai funcionar. Beleza? Então, coloca logo uma section start, abre logo ela aí, beleza? Agora a gente vai criar um hífen, tranquilo. Esse if que a gente vai criar, mesma coisa, né? Vamos, para as variáveis não ficar aí, tal, dando erro de variável indefinida, então a gente já cria um hífen e já chama a superglobal do server, né? Abre as colchete e chama o request, né? Para verificar o request method, tá? Então, esse request method, ele vai verificar se o request method foi post. Se foi post, ele vai executar o código aqui agora. Beleza? Então vamos lá. Precisamos pegar aqui a variável, definir, criar uma variável usuário underline digitou. Recebe
Vou já explicar isso aí direitinho, tá? Recebe a super global do post na posição a mesma coisa, o usuário, né? Ponto e vírgula. Então aqui, ó, o usuário ele vai digitar, aqui, ó, o usuário digitou, né, no input, ó, o name usuário tem que ficar igual. Então isso aqui, o usuário, galera, o usuário digitou é o que ele vai digitar aqui, ó, o usuário digitou, ó, que ele vai digitar aqui. Então o usuário digitou, recebe, tá aqui, ó, o input. Então isso eu estou trazendo as informações para dentro do PHP, do código, tá? Então o usuário digitou, beleza? Vou criar outra, só copiar essa, né? A gente copia essa, cola embaixo. Essa aqui que a gente vai colar embaixo, o que é? É a senha, né? Então vou colocar senha digitada. Qual foi a senha digitada, né? Então digitada, pronto. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que mudar, tem que colocar a senha, beleza? Então a gente coloca senha, o input senha, tá certinho. Beleza? Então o usuário digitou também a senha. Tranquilo. Depois que ele fez isso, aí o que a gente vai fazer? Galera, aqui no cadastro, vai aqui no cadastro, pega essa linha bem aqui, ó, variável com, tá? Pega todo esse comando aqui, que é a conexão com o banco de dados, vem aqui no login e coloca aqui, ó, após o server, pode colocar aí, ó. A gente vai precisar da conexão com o banco de dados, tá? Para fazer também, para buscar os dados, para a gente conseguir fazer o login. Então, você precisa da conexão com o banco de dados. Beleza, então, colocou aí o banco de dados, digitou o usuário, digitou a senha. Agora, a gente vai fazer o seguinte, mesma coisa do outro, a gente vai fazer o preparo, né, da instrução SQL. Então, a gente vai criar uma variável SQL e dentro dela eu vou chamar a função lá, né, o select asterisco from, isso aí é do SQL, tá bom? Eu estou dizendo o select asterisco from, ou seja, vai lá e vai pegar todos os dados da tabela usuário, tá bom? Vai pegar todos os dados da tabela usuário, o where, né? O where, onde, tá? Onde o usuário, tá? Esse onde o usuário é isso aqui, ó. Usuário, tá vendo aqui o nome usuário? Tem que ser exatamente igual a esse aqui. Da mesma forma que aqui no cadastro, bem aqui, ó, usuário e senha, até esqueci de falar isso. Tabela usuário, usuário e senha, tem que ser exatamente igual aqui, ó, usuário e senha, tá? Da mesma forma que aqui no login, from usuário, where, né, onde o usuário, aí nós vamos começar. Onde o usuário é igual, e a gente vai só marcar, usuário, porque a gente está fazendo a preparação, né? A gente só vai colocar o código para marcar já já. A gente vai fazer ligar a conexão e referenciar um ao outro, usando lá aquela função do bind param, tá? Beleza, fez isso. Agora vamos começar os preparativos. Então eu chamo a variável stmt. Essa variável pode ser qualquer variável, viu, pessoal? Você pode criar o seu nome, tá? Mas sempre você vai ter que repetir ela do mesmo jeito, igualzinho. Então vamos declarar a variável stmt. E aí a gente vai chamar a variável com, né, que a gente acabou de colocar lá em cima, e a gente vai chamar a função prepare, função prepare, e nós vamos chamar agora aqui a SQL, ou seja, essa instrução que nós criamos aqui em cima vai ser chamada aqui dentro do parâmetro, e ponto e vírgula. Pronto, dessa forma eu já preparei. Agora a gente vai precisar fazer a interligação, né? O usuário com o usuário, ó, tá? Aí eu chamo novamente a stmt, né? Ela vai acessar os métodos da bind, que é assim, param, abre e fecha os parênteses. E aí aqui eu abro as aspas e aí eu coloco o usuário, né? Coloco desse mesmo jeito que a gente colocou aqui. Aí eu coloco usuário, vírgula, vai se referir a quem esse usuário? Ele vai se referir aqui ao usuário digitou, beleza? E aí, dessa forma, a gente conclui aqui as referências. Agora, a gente só precisa chamar stmt novamente e chamar a função execute, né? Execute.
para executar tudo isso aí. Quando ele faz isso aqui, galera, ele executou, ele já fez todo o trabalho. Foi lá no banco de dados, cadastrou ou pegou os dados e trouxe. Sim, enfim, depende da instrução que você está dando aqui em cima. Então fez o execute, ele já fez a instrução, se não deu nenhum erro, é claro, né? Beleza, então eu entendo, na minha cabeça eu vou imaginar que deu tudo certo, foi lá, buscou os dados, tá, então os dados já estão aqui, os dados referentes apenas a, digamos que foi a Maria, digitou Maria, então ele foi lá e buscou só os dados referentes ao usuário Maria, isso aqui é individual, tá, entenda isso. Beleza, então foi lá, buscou os dados, agora eu preciso criar uma variável chamada dados, que vai receber esses dados, essa variável dado, ela vai receber a variável stmt, tá? E ela vai acessar a função chamada fetch, né? Essa função fetch, ela traz esse arraios de dados, tá? Fetch.ch, tá certo? Fetch.ch, ela traz esse arraios de dados e os dados estão todos aí que foi buscado dentro lá do banco de dados, tá? Essa função fetch ela traz os dados no arraio de dados, é ela que faz, que carrega, né, todos esses dados, ela que manipula, vamos dizer assim, acho que da melhor forma. Beleza, então os dados já estão aqui dentro da dados. Agora, eu preciso fazer o seguinte, eu vou criar um if mais uma vez, tá? E eu vou dizer o seguinte, a variável dados, tá? Vou declarar aqui, né, a variável dados. Essa variável dados, ela vai fazer o quê? A variável dados, né, que recebeu o fetch alls, e então a gente coloca o end, né, que é o i, dessa maneira aqui, tá? E aí eu vou chamar essa função, ó. Essa função password verify. Essa função ela vai verificar se os dados, né, se a senha que a pessoa digitou é exatamente igual à senha que foi buscada no banco de dados, só que ela foi buscada, só que ela veio criptografada. Então precisa dessa função password verify para fazer essa verificação junto com a criptografia da senha, junto com a criptação, né? Então, quase não sai. Então, aqui, quando eu coloco password verify, eu abro e fecho parênteses, né? E aí, dentro dela, eu vou colocar assim, ó. Eu vou chamar a variável senha digitada, beleza? E aí, eu vou colocar uma vírgula, e aí eu vou chamar a variável dados, né? Não, galera, dados não, vou chamar vou declarar aqui a variável senha, a última forma. Senha. Aí o que eu vou fazer aqui nessa variável senha? Eu vou dizer que a variável senha, estou declarando ela, vai receber, né, a variável dados, tá? Vai receber a variável dados em qual posição? Abro os colchetes, abro os aspas simples, na posição senha, tá? Porque é o que eu quero, né? Eu quero saber aqui, ó, senha, né? Então, no campo senha. Então, dados no campo senha. Porque apareceria dados usuário. Aí ele ia mostrar o usuário, certo? Então, aqui eu abro e fecho as chaves. E aí, beleza. Se deu tudo certo, se ele conseguiu, né? Se a dados e a verificou e deu tudo certo, então beleza. Vamos executar aqui. Então, ele vai criar uma seção, né? Por isso que a gente abriu a section lá em cima. Ele vai criar uma seção. Essa seção que nós vamos criar, ela vai se chamar usuário logado, tá bom? Vai criar uma seção usuário logado. E essa seção usuário logado, ela vai receber, tá? A variável usuário, tá? A gente está declarando aqui de novo, né? Usuário, que é igual a variável dados, mesma coisa, na posição usuário. Eu quero o usuário que está dentro do banco de dados, né, cadastrado. Então, na posição usuário, beleza? Então, a gente criou uma seção e essa seção recebeu o usuário na posição usuário. Usuário igual recebe dados do usuário. Então, ele vai receber. Se é Maria, então a seção vai receber o nome de... Esse usuário legado vai receber o nome de Maria. Beleza, então. Após isso, na hora que ele receber, né, essa seção, a gente vai abrir uma função chamada header. E esse header aqui, ele vai direcionar para o site que a pessoa fez o login. Então, eu coloco location, né, 2 pontos. Eu vou colocar location, 2 pontos,
painel.php. Esse painel.php é o próximo que a gente vai criar, o próximo arquivo. Então, ele vai para o painel. Na hora que ele for para o painel, praticamente está criado aí teu sistema de login. Mas lá também você tem que mostrar o usuário logado, né? Beleza. Tranquilo, né? Caso ele não vá, né? Caso não deu certo, você abre um else aqui, age novamente aqui. Deixa eu só subir mais isso aqui, né? Muito em cima. Caso ele não vá, né? Caso ele dê algum erro, o que que a gente faz? A gente abre aqui um eco novamente. Dentro desse eco a gente coloca, sei lá, usuário ou sem inválidos, né? Você pode colocar ele vermelho também, igual você fez no outro lá. Usuário ou senha inválido. Tava certo. Inválido. Inválidos. Bota assim, né? Inválidos. Ponto e vírgula. Beleza? Então, dessa maneira, você consegue, né, fazer com que ele vá lá buscar e faça essa questão aí, né? O cadastro está funcionando, já fez o cadastro. Vamos colocar a Maria, vamos tentar logar com a Maria, né? E aí o que que aconteceu? Deu certo, né? Ele foi, coloquei Maria, ó. Tá vendo aqui, ó? Painel.php, ou seja, a gente pediu para ir para o painel.php, ó. Veja que ele foi de primeira. Então, ou seja, aqui deu tudo certo, nosso código, certo? Beleza? Tranquilo? Se eu colocasse, por exemplo, qualquer senha aqui para Maria, né? Sei lá, aí ele ia dizer, ó, usuário ou senha inválidos, beleza? Depois do cadastro, esse aqui, cadê? Bem aqui, ó. Depois do cadastro, vamos colocar uma HR, né? Assim, ó, uma HR, que aí não fica embaixo, ele vai ficar embaixo, ó. Usuário, aí pode botar vermelho, fica bonitinho, né? Usuário ou senha inválidos, beleza? Tranquilo. Deu certo, né? A gente conseguiu, ele pediu para ir para o painel. Agora vamos criar o último arquivo e finalizar, que é o painel. Esse é mais pequenininho, mais rápido, tá? O que a gente vai fazer aqui? Aqui no painel, deixa eu só abrir aqui. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui, tá? Vamos abrir um file, new test file, passar a linguagem aqui, PHP também, colocar aqui a exclamação, trazer a estrutura básica do HTML, colocar ptbr. Aqui no title a gente coloca painel, que é onde a pessoa vai ficar logada, né? Aqui a gente vai colocar um H2, um título. Vou colocar assim, ó, meu site, né? Ou seja, você vai estar no site, vai estar navegando aí, ó, meu site, beleza? Após o meu site eu coloco um HR. Depois do HR eu vou colocar, depois do HR eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um H3. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vou colocar um H3, vou dar um Enter aqui. Aí aqui, por exemplo, aqui eu coloco, ó, usuário, tá? Eu digito usuário, dois pontos, né? Que o usuário ele vai ficar aí, né? Ele vai ficar mais ou menos nessa tela aí, beleza? Depois que eu digitei usuário, né? Ele vai ficar aqui, né? Aqui embaixo eu preciso mostrar qual é esse código, qual é esse usuário. Aí lembra que nós temos a Maria, né? Ela fez o cadastro, então ela entrou, beleza. Então é isso que a gente vai precisar chamar aqui. Então eu vou abrir a tag do PHP, vou precisar, tá? E vou fechar a tag do PHP aqui, ó. Deixa eu só aí ele fecha o H3, ó. Vai ficar tudo dentro desse título H3. Primeira coisa, ao abrir a tag, a seção, né? Seção start, tá? Se eu não chamar, né, a seção start, se eu for trabalhar com seção não vai funcionar, tem que chamar. Aí nós vamos verificar se foi inicializada, né? Então eu coloco um hífen, se a seção foi inicializada, usuário logado, por exemplo. Aí eu vou chamar uma outra função que faz essa verificação, que é a set, né? Se ela foi inicializada. Abro aqui a variável super global section, né? Seção. Na posição aqui eu vou chamar, qual foi a seção que nós criamos? Usuário logado, tá bom? Essa bem aqui, ó, usuário logado, na parte do login nós criamos aqui, ó,
Usuário logado, tá? Essa mesma aqui, ó. Usuário logado. Tem que estar com o mesmo nome. Se estiver errado, não vai funcionar. Beleza? Então a gente abre aqui as chaves, né? If se declarou a usuário logado, beleza. Se foi, né? Se foi inicializada a sessão, tudo certinho, a gente vai colocar um eco e vai mostrar o nome desse usuário. Então eu coloco o eco e chamo essa sessão, né? Sessão. Vou chamar essa sessão usuário logado. Abro aqui e coloco o mesmo nome. Usuário underline logado. Beleza? E ponto e vírgula. Deixa eu clicar aqui, tá certo. Ficou do mesmo jeito, né? Usuário logado. Pronto. Com isso aqui, a gente fechou essa parte. A gente fechou essa parte da sessão quando ele abrir, né? Vamos salvar, né? Tava esquecendo disso. Painel.php. Quando você abrir lá e tal, todos aqueles negócios lá do painel lá, que a pessoa fica logada com o nome dela, nome de usuário, aquela coisa toda, né? Entrou no site, tá aqui, ó, meu site, usuário, logado Maria. Aí o que você precisa fazer? Você precisa criar um botão, de sair, né? Para quebrar a sessão, para sair e voltar lá pro login, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então, após isso, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui embaixo, né? Você terminou aqui, você terminou bem aqui, tá? Você terminou esse código aqui, terminou aqui o usuário. Agora aqui embaixo, depois que você acabou aqui, passa uma linha, passa uma linha. Aí nós vamos chamar um form, vamos criar um form, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Nós vamos criar um form do HTML, tá bom? Esse form eu vou criar um botãozinho, tá bom? Um typezinho que ele vai se chamar sair. Dentro desse form, eu vou dar um enter aqui, né? Ele vai ter, a ação não vai ter, mas ele vai ter um método. Esse método, para quê? Para a gente startar o código PHP. Então, esse método vai ser o método post também, tá? Só para ele startar. E dentro dele, a gente vai criar um botão, um input. Deixa eu criar um input aqui, tá bom? A gente vai criar um input. Esse botão input, a gente vai dar para ele o type dele de submit, beleza? E o values dele, né, o valor dele, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ele de sair, tá bom? Então na hora que clicar nele, ele vai lá para o código PHP que vai sair, vai quebrar a exceção. Tranquilo? A gente vai colocar só um style aqui para ele, tá bom? A gente vai colocar um style aqui. Esse style, né, a gente vai fazer assim, a gente vai colocar um cursor, pointer e ponto e vírgula no final, tá bom? A gente vai colocar só um cursor aqui para ele, ó. Deixa eu atualizar aqui. Aí, ó, quando a gente colocar o... Não ficou, né? Mas está aqui o botão sair. Só vou ver o que foi feito de errado aí. Tá? Style é igual... aqui ficou errado. Bem aqui, tá, galera? Aqui é só um... Não tem... tá bom. E aqui tira esse aqui, tá? É só assim. Deixa eu ver se agora ficou. Agora ficou, ó. A mãozinha, ó. Quando coloca, ficou a mãozinha, tá? Ficou errado. Só aspas simples mesmo. Beleza, então na hora que clicar nele, ele vai agora executar um outro código PHP. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar esse código mais aqui embaixo, vai abrir as tags do PHP, e aí nós vamos fazer o seguinte, mesma coisa, a gente vai colocar um if aqui, ele vai fazer, né? A gente vai fazer a verificação se o método post foi enviado, beleza? Porque senão ele já executaria direto, quebrava a sessão, então tem que esperar o método, né? Se eu colocasse, ele já executaria direto e quebraria a sessão. Então, vou chamar aqui novamente, tá bom? A super global do server. Dentro dela, vou chamar o request method. Esse request method vai ser
igual ao método post. Então ele vai verificar se o método post foi inicializado. Vou abrir aqui, beleza? E aí nós vamos criar uma section, né, uma seção. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos criar uma section, tá? Essa section nós vamos chamar ela de destroy, né? Que nós vamos destruir. Destroy. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto, então na hora que clicar ele vai vir aqui e ele vai executar. Na hora que ele destruir a sessão, né, section destroy, ele vai destruir para quebrar a sessão da Maria, caso a Maria esteja logada. Depois que ele destruir, nós vamos dar um header aqui, abrir um parênteses, realocar, né, o site, localizar o site, abrir um site de locação. Vamos colocar um location novamente, 2 pontos, e aí ele vai voltar para a tela de login.php e colocar um ponto e vírgula aqui no final. Beleza? Então na hora que eu clicar no botão sair, ele vai vir aqui nesse visitar esse código e ele vai quebrar a sessão e vai voltar para lá, tá? Essa é a ideia, né? Não funcionou porque, galera, ó, não está funcionando. Ele tinha que quebrar a sessão da Maria e voltar para lá. Talvez foi porque a gente esqueceu de inicializar a sessão, né? Aquilo que eu falei, né? Section Start. A gente tem que sempre inicializar a sessão, né? Sessão Start. Ele vai inicializar a sessão e depois ele vai destruir. Quando a gente trabalha com sessão, né? Com section, aqui você tem que fazer o início da sessão, inicializar a sessão, beleza? Vamos atualizar, não está funcionando do mesmo jeito. Vou voltar aqui. Peraí. Eita, já acho. Eu bloqueei aqui. Login. Sem usuário inválido. Galera, qualquer coisa eu vou parar o vídeo, vou ver onde foi o erro. E aí a gente traz o erro, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tranquilo? Só verificar rapidinho onde foi o erro aqui, que aí ele não tá quebrando sessão, né? Ele tá fazendo o login, tá entrando no painel, só que ele só não conseguiu quebrar a sessão. E aí, galera, voltando aqui rapidinho, galera, foi o seguinte, no seu código aí, se ficou errado, você corrige, tá bom? O erro foi aqui, ó. Aqui no formulário, quando a gente criou o formulário, pra gente criar o botão sair, né, que é esse botão aqui, na hora de digitar métodos ficou errado, né? Não ficou método, né? Que aqui é método, bem aqui, ó. Tá bom? Agora ficou métodos, né? Então ficou errado. Ctrl C, salvar, né? Vou atualizar aqui, ó. Clicou, pronto, saiu, ó. Esse Maria aqui, galera, o usuário, você pode digitar ele tanto maiúsculo como minúsculo, tá? Se você cadastrou maiúsculo, tá? Ó. Maria 123, vou entrar. Ó, ele entrou, meu site, usuário logado Maria. Então aqui ela estaria dentro da plataforma, ela estaria dentro do site. Tudo que ela fizesse aqui seria dela, porque ela está usuário. Então tudo ia ser salvo no usuário dela. E quando ela clicasse no sair, ela sairia e viria para a tela de login dela normal, beleza? Então fizemos aí um sistema de login bem simples, bem fácil. Em 1 hora nós criamos um sistema completo de login, beleza? Então ficou pronto. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo implementando uma função, né, que a gente coloca para senha forte, para aceitar apenas senha forte, mas isso é mais nos próximos vídeos, beleza? Então ficamos por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente aí, espero que o seu esteja, deu certo aí, né, espero que o seu tenha dado certo, beleza? Até o próximo vídeo então, pessoal, valeu!